gente! Bom, na aula de hoje vamos compreender por que os Estados Unidos é, até hoje, uma das maiores potências mundiais, certo? Eu vou trazer aqui, basicamente, os principais fatores que explicam o fato de isso acontecer e de ser sustentado até hoje, tá certo? Eu trouxe aqui um mapa, aliás, não é um mapa, é só uma figura ilustrativa, com a denominação dos estados, né, que compõem o país Estados Unidos. E nessa figura a gente conseguiu trazer também aqui o Alasca e o Havaí, né, que também são dois estados bem importantes e que muitas vezes eles acabam esquecendo de colocar, né, essa representação dos dois, tá certo? E a bandeirinha, né, meramente ilustrativa dos Estados Unidos, tá certo? Bom, então vamos lá. Lembrando que esse vídeo eu fiz com base não só no livro, mas também em dados de sites, tá certo? De relevância, claro. Então, assim, ele é atualizado para o ano de 2020. Então, assim, atualmente nós já temos os Estados Unidos detentores de 30% da riqueza mundial. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que, digamos que o mundo todo compõe R$ 100 de riqueza mundial. Se ele tivesse, né, isso, R$ 30 seria só os Estados Unidos, entende? Então, assim, é muita coisa para um país só. E logo atrás dos Estados Unidos, a gente tem a China, com 17,7% da produção mundial, né? Que também é muita coisa. Principalmente, né, se a gente for lembrar que a China, até um tempo atrás, ela ainda era um país agrário, né? Coisa de menos de um século, para que ela se tornasse uma das maiores economias mundiais, né? A China já é a segunda maior, já está batendo ali com os Estados Unidos. E existem muitas expectativas que um dia ela chegue a ultrapassar os Estados Unidos, em um futuro não muito longe. Então, continuando. Né? O que justifica, professor, então, os Estados Unidos ser essa grande potência? Vamos lá. Grande participação no comércio mundial, estrutura produtiva moderna e diversificada, presença de indústrias com tecnologia de ponta. Ou seja, os Estados Unidos foi um dos países que mais se desenvolveu, tanto no meio técnico, científico e informacional. Tá certo? Por quê, professora? Então, aqui eu vou trazer as principais características que justificam isso. Vamos lá. Tipo de colonização. A América do Norte, que é onde os Estados Unidos está localizado, ela representa principalmente uma colonização de povoamento, né? O principal país que colonizou a América do Norte foi a Inglaterra. Teve um pouquinho que colonizou ali o Canadá, que foi a França. Mas os Estados Unidos em si, a grande maior parte foi a Inglaterra. E isso fez com que o país tivesse um tipo de colonização diferente da América Latina, né? Que na América Latina, que é o Brasil, né? Lembrando, foi uma colonização totalmente de exploração. Já lá nos Estados Unidos foi diferente. O pessoal chegou lá e chegou para ficar. Então vamos assim, vamos construir, entendeu? Vamos utilizar como exemplo. É como se, né? A colonização de exploração fosse um bando de gafanhotos que chegasse, né, numa canavial, em alguma lavoura, assim, né, e chegasse só para comer. Aí quando eles viram assim, não tem mais comida não, vamos embora. Foi isso que Portugal fez. Sugou, vamos embora. Já os ingleses fizeram diferente. É como se os ingleses tivessem sido um pessoal que ocupa uma determinada terra, né, que está ali do estado, de algum, né, enfim, e que começa a plantar, começa a cultivar, começa a construir casas, enfim, aquela terra que antes era inabitada começa a se desenvolver, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Lembrando que isso é uma explicação assim bem simples para que vocês consigam começar a entender qual é essa diferença de povoamento e exploração, tá certo? Das colônias. Então, continuando. O setor, né, agrícola, ele era considerado um setor muito próspero nos Estados Unidos.
E isso impulsionou, né, um expressivo crescimento das manufaturas, tá certo? Isso ainda no século XVII. Somando, né, esse acúmulo de capital, tanto do próspero setor agrícola como o expressivo crescimento manufatureiro, gerou um processo de industrialização bem rápido, certo? Há datações que explicam que foi entre o fim do século XVIII e o século XIX, tá certo? Isso para uma... Lembrando, né? Estados Unidos é uma ex-colônia, até pouco tempo atrás. Então, assim, é algo muito bom, muito rápido, entendeu? Já se tornar um país industrializado saindo de uma colônia, tá certo? Eu trouxe aqui duas figurinhas ilustrativas, tá certo? Para que a gente consiga começar a compreender um pouco essa diferença. O que é manufatura, o que é maquinofatura, professor? Que não entendo direito isso. Tudo bem. Ó, a manufatura, basicamente, é algo que não precisa tanto da utilização da máquina. É algo que funciona meio que a ideia do uso das mãos. Precisa mais um pouco do uso das mãos, da força bruta, enfim. Já a maquinofatura, ela veio para alavancar com a ideia da máquina, né? E também com cada vez menos a necessidade da força, né? Então, assim, eu trouxe aqui essas duas figurinhas ilustrativas para que a gente consiga entender. Por exemplo, na maquinofatura, a gente tem aqui uma figurinha, né? Do trabalho infantil, né? Duas crianças. Por quê, professora? Porque nessa época... as indústrias, elas utilizavam também a mão de obra das crianças e das mulheres, porque era uma mão de obra mais barata. Então, assim, os industriais não estavam nem aí para a exploração. Eles queriam cada vez mais diminuir os custos. Então, eles pegavam o que tivesse na frente, assim, entendeu? Então, assim, nesse setor aqui, a gente vê que as crianças estavam só pegando os tubos de linha. Então, quanto menor, né, o custo de produção, para eles estava lógico. Então, pega esse menino aqui e vamos botar para trabalhar. Mas, gente, lembrando que isso aqui continua sendo um tipo de exploração, tá certo? Industrialização. O mercado consumidor, né? Por exemplo, na época, o mercado consumidor, principalmente dos Estados Unidos, era o mercado interno. Por quê? Porque o que era produzido, ele era, digamos assim, de um custo que era acessível à população, né? Então, assim, não era algo muito caro que os produtores locais não conseguissem comprar. Então, assim, investiu-se bastante nisso, né? De uma mercadoria que fosse acessível para que também o país se desenvolvesse economicamente, né? O desenvolvimento interno é justamente isso. Numerosa mão de obra. Por quê, professora? Porque, o que acontece? Aconteceu duas grandes guerras mundiais, que eu vou explicar um pouquinho depois. Mas, principalmente, essas guerras aconteceram na Europa, né, e tudo, principalmente. E as pessoas começaram a não querer ficar lá, né, tentar fugir. E os principais setores, né, as principais áreas que elas buscavam era a América, principalmente os Estados Unidos, que era uma área que estava se desenvolvendo bastante nessa época. Então, vinham navios, assim, o tempo todo, pessoas fugindo da guerra. E elas começaram a chegar lá, esses imigrantes, e precisavam de emprego. E aí eles começaram a trabalhar, né, em qualquer lugar que aparecesse. Então, assim, existia uma grande, né, diversidade de mão de obra e uma mão de obra também barata. Fontes de energia abundante. Nessa época a gente tinha principalmente o carvão, né, enfim. Só depois que veio surgir, né, o petróleo e tudo, mas os Estados Unidos passam um bom tempo, né, sem se preocupar, né, em ter que trazer matéria-prima de fora. Facilidades, né, de transportes, diversas invenções e diferentes aplicações técnicas. E a rede urbana, né? A rede urbana nos Estados Unidos ela se desenvolveu bem rápido até, devido a algumas iniciativas, principalmente criação de rodovias, enfim. Esse setor, né, de empresarial, justamente com o setor político, se articulou bastante rápido para que a gente conseguisse ter um desenvolvimento dessa rede urbana acelerado, certo? Sobre as guerras, né, o que eu havia dito que eu iria explicar. Bom, principal exportador de produtos industrializados. O que quer dizer isso? Os Estados Unidos, ele não queria se meter nas guerras. Então, assim, ele via o povo lá se metendo e tudo, e ele ficava só olhando assim de longe.
Aí, o que que acontecia? Ele começava a vender para esse povo. O povo tava lá na Europa se matando e tudo. Peraí, eu tenho uma oportunidade aqui. Se eles não estão produzindo, né, porque eles estão brigando, eu vou vender para esse povo. Porque eles vão ter que comprar comida, vão ter que comprar arma. E foi justamente isso que aconteceu. Os Estados Unidos começou a desenvolver a sua economia principalmente por isso, porque ele estava vendendo. Países europeus em dívida com os Estados Unidos. Por quê? Porque os países estavam brigando muito. Aí chega uma hora que eles têm que pedir dinheiro de alguém, né? Emprestado. Tem uma hora que o dinheiro também acaba. E foi justamente isso que aconteceu. Começaram a pedir dinheiro emprestado dos Estados Unidos. E isso fez com que o aumento da demanda e o aumento da produtividade acontecesse. Tá certo? Por quê? Porque quando aumenta a oferta, aumenta também a produção. Por exemplo, eu trabalho dando aula, né? Sou professora. Então, assim, se aparece. Hoje eu trabalho em 2 escolas. Se aparecesse mais 2 escolas para me dar aula, eu teria que aumentar o número de aulas. Ou seja, eu ia, né, ter que estudar mais, ia ter que ler mais, para continuar trabalhando. Exatamente isso: o aumento da demanda e o aumento da produtividade. Tempo, né? Mais planejamento e racionalização das atividades, tá certo? E a Guerra Fria, tá certo? Essas, digamos assim, 3 guerras juntas alavancaram o desenvolvimento econômico, tá certo? Lembrando, Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente, porque os Estados Unidos estavam vendo de fora a guerra e vendendo para esses países que estavam em guerra. E a Guerra Fria, porque os Estados Unidos se desenvolveu principalmente na área tecnológica, né? Para quem não lembra, os Estados Unidos foi o país que conseguiu levar pela primeira vez o homem à Lua, e muitas outras tecnologias foram se desenvolvendo nessa época, apesar de nunca ter havido um conflito direto, tá certo? Eu trouxe aqui 2 figurinhas bem ilustrativas, tá, gente? Sobre a indústria bélica, tá? Para quem não sabe, a indústria bélica é a indústria que produz armas e materiais de guerra, tá certo? Essa é uma indústria nos Estados Unidos e ela produzia principalmente nessa época da Segunda Guerra Mundial, tá certo? E é isso, gente.